Primeiramente, a gente tem que entender que nós não temos apenas um formato de comunicação, legal? A gente ali tá super acostumado ali com as requisições, HTTP, com REST, etc. Mas o que a gente tem que se ligar é que a gente tem ali dois tipos de comunicação que são muito comuns. A gente tem a conexão síncrona e assíncrona. Né? A comunicação síncrona é aquela que você faz uma requisição e você recebe a resposta na hora. É que nem falar no telefone. Você fala com alguém e você tem o feedback ali na hora da pessoa respondendo para você. Legal? E a gente tem o formato assíncrono. O que isso acontece? Você manda uma mensagem e depois de um tempo, a pessoa que recebe essa mensagem, ela te responde de volta. Mais ou menos como mandar uma carta pelo correio. Você manda, a pessoa recebe a carta, ela olha a carta e responde para você. Legal? Agora, a gente falando dessa forma, dá a impressão que trabalhar de forma assíncrona, né, pode ser um grande problema, pode ser algo antigo, ultrapassado, o importante é real time, etc. Só que não. Você vai perceber que hoje em dia, grandes sistemas e a maioria dos sistemas distribuídos não trabalham mais de forma síncrona, mas sim assíncrona, nesse formato que você manda a mensagem e depois alguém responde essa mensagem confirmando que deu certo ou que não deu. A gente vai entender um pouco melhor o porquê que isso acontece, tá? Bem na prática hoje aqui. Legal? O grande ponto é que nós desenvolvedores, nós estamos viciados no REST. Tá? A gente aprendeu, o REST se tornou aí um padrão universal para você fazer comunicação entre as suas APIs, tá? E daí de repente todo mundo só trabalha com REST e a gente esquece que nós temos outros padrões de comunicação, mesmo para comunicação síncrona. Né? A gente está tão acostumado com comunicação síncrona e a gente fala, comunicação síncrona eu vou trabalhar com REST. Mas se você perceber, existem inclusive formas mais rápidas e muitas vezes mais eficientes para você fazer comunicação entre microserviços, inclusive de forma síncrona, mas não utilizando o REST. Por exemplo, um exemplo muito claro aí é o gRPC, que onde você consegue trafegar dados binários utilizando ali protocol buffers e você consegue garantir o contrato ali entre as duas partes do formato de dados que cada um está recebendo e enviando, e também o formato de comunicação ele consegue ser enviado de forma unária, uma forma, por exemplo, que uma pessoa envia e o outro manda um string de dados, ou que um manda um string de dados e o outro responde de uma forma com apenas uma mensagem, ou que ambos trabalham ali com string de dados e etc. Vale muito a pena você estudar mais sobre gRPC, é uma forma extremamente eficiente, extremamente rápida, para você trabalhar aí com comunicação entre serviços e que não vamos dizer, REST, aí da forma como a gente está acostumado. Legal? Agora o que acontece? Nesse nosso caso, você vai perceber que nos dias de hoje a gente tá aí, vamos dizer, amarradão, né? Nós estamos amarradões aí em ferramentas, em sistemas que trabalham com mensageria, ou seja, sistemas que trabalham no formato de entrega de mensagens. É como se fosse um carteiro ali pra gente, tá? E esse carteiro, ele simplesmente manda uma mensagem de um lugar para o outro. Ele não interessa qual é o tipo da mensagem, ele não vai ler a sua carta. O que ele faz é entregar a sua mensagem e garantir, tá, que a sua mensagem chegou ali para você. Legal? Então, o que acontece aí, galera? Como é que funciona e o porquê que trabalhar com mensageria nos dias de hoje é tão importante e como isso consegue salvar os negócios, consegue garantir aí um alto índice de conversão para diversas situações e também a gente consegue processar o que a gente faz na hora certa, com a prioridade correta ali pra gente, legal? Então vamos dar uma olhada aqui nessa parte de mensageria. Vamos imaginar ali que a gente tem o serviço A, que a gente tem o serviço B, legal? E daí, de repente, o meu serviço B cai.
O que vai acontecer nesse momento, galera? Que nem a gente estava fazendo um exemplo aí do microserviço. A gente manda uma requisição, aquele serviço está temporariamente fora do ar, você vai perder a requisição. O seu cliente ele vai perder a venda, porque o cara pode falar, ah, deu erro 500, ah, deu algum problema. Depois eu tento e o cara nunca mais volta, legal? E é por conta disso que nos dias de hoje, muitas empresas elas têm mudado esse formato para você conseguir trabalhar e você garantir que você não vai perder a sua requisição, ou seja, que você não vai perder os seus dados. Como que isso vai funcionar? Parada é o seguinte, quando eu tenho um serviço A e o serviço B caiu, né? Eu posso ter outros serviços, inclusive, tentando se comunicar com esse serviço B. Então, o que a gente faz? A gente coloca entre esses dois serviços algo que a gente chama de fila, tá? Vai depender muito do sistema que você vai utilizar. Por exemplo, se você for trabalhar com RabbitMQ, você vai entender que isso é uma fila. Se você for trabalhar, por exemplo, com Kafka, você vai ver que a gente chama isso de topic, tá? Apesar dos conceitos serem um pouco diferentes aí nesses casos. Mas o grande ponto é que você vai ter um message broker, tá? E nesse caso, o que vai acontecer? Esses caras, ao invés de mandarem as mensagens diretamente para o serviço B, eles vão mandar essa mensagem para essa fila. E o que vai acontecer? Essa fila, ela vai encaminhar ali a mensagem para o serviço B. O que vai acontecer? O serviço B, ele vai ficar lendo aquela fila o tempo inteiro. É mais ou menos quando você manda uma carta e o cara fica olhando o tempo inteiro lá na caixinha de correio para ver se alguém mandou uma mensagem para ele. Legal? No nosso caso, o nosso serviço B saiu de férias, então as mensagens estão acumulando ali na caixa postal dele, mas ok, né? Quando o serviço B voltar no ar, o que vai acontecer? Ele vai conseguir pegar essas mensagens, ele vai processar essas mensagens e ok, ele conseguiu receber, nenhuma requisição foi perdida. Então vamos imaginar no caso simples aí de e-commerce, eu mandei uma requisição, ao invés de eu verificar na hora se o serviço B está no ar ou qualquer coisa do tipo, eu mando a mensagem para a fila e falo, olha, seu pedido está em processamento, se der alguma coisa errada eu te mando uma mensagem, daqui a pouco eu te mando a confirmação por e-mail. E ponto. A Amazon trabalha dessa forma, esses dias eu fui comprar uma televisão para o meu pai nas Casas do Bahia, mesma coisa. Então, hoje em dia, as empresas elas estão mais interessadas em não perder mensagens e não perder requisições do que necessariamente, em muitos casos, ter que dar uma resposta ali imediata para o usuário do que aconteceu. Legal? Então, essa é uma ideia super importante, é um conceito que você tem que levar muito a sério e que, sem dúvida, se você quer trabalhar em projetos de gente grande, se você quer trabalhar com o mundo dos microserviços, você vai perceber que isso é o arroz com feijão. O tempo inteiro você vai ter que lidar com situações desse tipo. Beleza? E por conta disso, nesse nosso exemplo, tá? Nesse nosso contexto aqui, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada RabbitMQ. O que eu costumo falar do RabbitMQ é o seguinte, ele é o arroz com feijão dos sistemas de mensageria. Normalmente todo mundo conhece ele e eu recomendo que você aprenda pelo menos o básico, nem que na empresa que você for trabalhar ou na empresa que você já trabalha, você não utilize esse cara, tá? Por quê? Porque ele é bem padrão realmente de mercado e muitas empresas utilizam esse cara. Obviamente que nós temos soluções fantásticas hoje em dia no mercado, cada dia mais o Kafka, por exemplo, ele se desponta aí com uma solução realmente absurdamente animal, vamos dizer assim, de como que ele trabalha, e a gente tem outros sistemas, né? A gente tem o Amazon SQS, a gente tem o ActiveMQ, a gente tem diversos sistemas de mensageria que a gente pode trabalhar. Legal? Inclusive sistemas de mensageria que trabalham aí com outro padrão chamado PubSub, mas não é o nosso caso aqui que a gente vai falar hoje, tá? Como que o RabbitMQ ele funciona, tá? Qual que é a ideia principal? Ele é um message broker, ele implementa aí diversos protocolos, tá? Como a AMQP, MQTT, o Stomp e o HTTP, inclusive, tá? Ele é desenvolvido em Erlang, então só por isso você já consegue imaginar a quantidade de mensagens que ele consegue transacionar por conta, só pelo fato de ele estar trabalhando aí com o Erlang, legal? Você consegue trabalhar com ele no foco em desacoplar
os seus serviços, legal? Ele é muito rápido, ele é muito poderoso, legal? E você consegue realmente fazer miséria com esses tipos de sistema. Como eu já disse, ele é bem padrão de mercado, é muito comum que você vá numa empresa e essa empresa deva utilizar o RabbitMQ, legal? E como que é o funcionamento básico desse cara? Funciona da seguinte forma: eu tenho o publisher, que é a pessoa que vai mandar a mensagem. Como no nosso caso o serviço A, por exemplo, que vai mandar uma requisição para realizar uma compra. Legal? E eu tenho um consumer, que é o camarada que vai consumir a mensagem enviada pelo serviço A, né? Nesse caso aí seria o serviço B. Legal? E o que acontece? Quando eu vou mandar essa mensagem aí, eu vou mandar essa mensagem para uma fila, tá? A gente chama isso de queue, né? E essa queue, como é que ela funciona? A gente faz com que as mensagens que estão nessa fila cheguem até o nosso consumidor, tá? Inclusive essa setinha poderia estar até ao contrário, o consumidor ali lendo as mensagens da nossa fila e tudo mais, tá? O grande ponto aqui é que toda a mensagem ela vai cair numa fila e o nosso consumidor vai ler dessa fila. O grande ponto aqui é que no caso do RabbitMQ, você não manda a mensagem diretamente para uma fila, tá? Você manda uma mensagem para um camarada chamado de Exchange. O que essa Exchange faz no final das contas? Ela, vamos dizer, é um roteador de mensagens. Ela, baseado no padrão da mensagem, baseado ali nos cabeçalhos que a gente pode enviar, na routing key, etc. A gente vai ver um pouquinho isso mais para frente. Ela consegue definir para qual fila essa mensagem vai ser encaminhada. Ou para quais filas. É isso mesmo, às vezes você pode mandar uma mensagem para uma exchange e essa exchange distribuir essa mensagem para diversas filas aí no sistema. Então, a dinâmica funciona dessa forma. Eu mando uma mensagem para uma exchange, a exchange manda para uma fila e o consumidor consegue ficar lendo aí uma ou mais filas aí no nosso caso. Legal? Como que a gente trabalha com essas exchanges? No final das contas, a gente tem alguns tipos de exchanges para cada caso que você vai trabalhar. A gente tem uma exchange chamada Direct, que basicamente o que você faz? Você manda uma mensagem para ela. Na sua mensagem, a gente pode ter ali uma label, a gente chama de routing key, e baseada nessa routing key, a gente vai mandar para a fila que possui essa mesma routing key. Legal? Uma outra tipo de exchange é chamada de fan-out. O que essa exchange faz? Ela manda a mensagem para todas as filas conectadas nessa exchange. A gente também tem um outro tipo de exchange chamada Topic. Essa exchange Topic, o que a gente consegue fazer? A gente consegue colocar regras a mais na nossa exchange para que, baseado numa regra, inclusive como se fosse uma expressão regular, você consegue mandar e reencaminhar essas mensagens para outras filas, e a gente também consegue trabalhar com uma exchange de headers que eu nunca vi sendo utilizada, que baseado no padrão do cabeçalho das mensagens, a exchange ela consegue interpretar e encaminhar essas mensagens para a fila. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essas exchanges e como que elas funcionam. Vamos imaginar que a gente tem uma Direct Exchange. Então eu tenho o meu producer, né, ou o meu publisher, o camarada que vai fazer a mensagem e mandar a mensagem. Eu tenho alguns consumers, ou seja, são os caras que estão a fim de ficar consumindo mensagens. Quem são esses caras? Podem ser diversos sistemas, tá? Esses caras podem ser um sistema B, C, D, esses caras têm um worker, tem um loop infinito ali que ele fica o tempo inteiro ali escutando essas nossas filas, tá? Então eu vou criar aqui nesse nosso caso uma fila para cada consumer, ou seja, cada consumer tá ali lendo as mensagens de uma determinada fila. E essa mensagem ela vai para uma exchange e essa exchange ela está conectada, tá? Com essas filas. A gente chama essa conexão de bind, tá? Ou seja, quando a gente faz a ligação entre uma fila e uma exchange, a gente está realizando o bind aí desses caras. Porém, o que acontece nesse caso? Quando a gente realiza esse bind entre esses dois camaradas, a gente tem a opção, não é obrigatório, mas normalmente a gente usa ou não, de passar uma routing key. Tá? Então nesse nosso caso aqui a gente tem uma routing key que eu coloquei X, por exemplo. Aqui nessa outra fila a routing key é Z.
e a outra routing key aqui nessa outra fila é Y. Então o que, que vai acontecer? Quando eu mando uma mensagem do meu producer para minha exchange, cuja a minha routing key é X, o que, que vai acontecer? A minha exchange ela vai direcionar a mensagem diretamente para o binding, né, em relação à fila que tem a mesma exchange, legal? E essa mensagem vai ser encaminhada para a fila e vai ser lida ali pelo consumidor. Mesma coisa em relação a Z, tá? Ela vai ali e manda ver no consumidor. E mesma coisa ali na routing key Y, né? A gente roteia isso aí e a gente manda lá para o consumidor. Legal? Então isso é uma Direct Exchange. A gente tem também a Fanout. Lembra que eu falei para vocês? A Fanout ela é mais simples. O que, que acontece? Todas as filas que estão bindeadas, né, que estão conectadas com essa exchange, recebem as mensagens. Então quando eu mando uma mensagem, essa mensagem ela é enviada para todas as filas, ela é replicada aí para todas as filas e os consumidores que estão lendo essas filas ficam aí de boas, conseguem ler certinho. E a gente tem a Topic Exchange, que a gente consegue fazer umas paradas muito loucas. Olha só que maneiro. Eu vou mandar uma mensagem e essa mensagem ela chama x.log, tá? A minha routing key. Então, se você olhar a routing key agora ali, tá x.asterisco. Então, o que, que vai acontecer aí no nosso caso? Simplesmente a mensagem ela vai ser roteada porque ela segue determinado padrão ali de trabalho. Mesma coisa ali nesse caso. Vamos imaginar que a nossa routing key é t.z. E se você olhar, a nossa routing key é asterisco.z. Então ele vai se enquadrar nesse nosso caso aqui. E o outro caso aqui, por exemplo, é que eu tenho x.y.z. Se você vê o padrão da minha routing key, ela segue esse padrão. Então ela vai ser roteada. Então eu consigo ter mais flexibilidade para conseguir trabalhar nesses casos.